A ênfase aqui está na intimidade e na profundidade do relacionamento. Os versículos 28 a 30 se refere à igreja como o corpo de Cristo. E os verbos aqui, como eu disse, estão no presente. Alimenta e cuida. Aqui fala de vida e crescimento. Vida e crescimento. A ênfase aqui está na vida e no crescimento da igreja. Agora, por favor, dando mais um salto nessa porção que lemos, veja os versículos 31 e 32. Está assim: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é este mistério. Que mistério? O mistério de uma só carne, de ser uma só carne. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amados irmãos e irmãs, essa doutrina sagrada, ela precisa ser vista como Cristo e a igreja é o noivo e a noiva. muito, mas muito cuidado. Por isso eu quero aqui convidá-los para que a gente faça uma exposição, com textos, com uma fundamentação, para que isso fique cravado no seu coração, para que você possa se dar conta da grandeza deste assunto, não só do ponto de vista da doutrina, como também da prática. Eu quero chamá-los aqui para que juntos possamos ler Mateus capítulo 16. Vamos iniciar a entender esse grande mistério, essa uma só carne, os dois se tornarem uma só carne. Vamos aqui para Mateus capítulo 16. Aqui o nosso Senhor, nesse capítulo, irmãos, tem um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Acho que isso é muito importante. Nosso Senhor está aqui na região de Cesaré de Filipe, naquela região do Monte Hermon. Ele está aqui naquela região das nascentes do Jordão. E se você conhece essas nascentes, você sabe que ali tem 4 nascentes muito importantes, que são os pequenos riachos. É o Banias, o Ledã, o Bereguê, o Rasmani. São esses 4 riachos que estão ali nas nascentes. Então eles descem, formam aquele grande lago de Hule, depois segue, forma aquele grande lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. Depois ele se estreita, forma o Jordão, segue até o lugar mais baixo da terra e deságua no Mar Morto. Que coisa! Eu creio que se alguém pode olhar todo esse cenário de cima para baixo, fica espantado. Tem que chegar à conclusão. Uma mão divina, poderosa, que fez todo esse desenho. É incrível. Então ali você tem aquelas 4 nascentes do Jordão. Ali o Senhor coloca estas que são as 4 sementes da doutrina apostólica. Eu não vou ler tudo, vou ler apenas essa porção, que é a parte que me interessa. Mas ali ele vai colocar as 4 sementes da doutrina apostólica: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Vamos ver a partir do versículo 16. Diz assim: respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aparentemente, nos parece aqui que Pedro fez uma afirmação comum. Aparentemente, parece não haver muita novidade aqui. Não é bem assim, irmãos? Um dos detalhes que você precisa atentar quando estudar os evangelhos. Eu digo para vocês, irmãos, e peço que vocês, se não me compreenderem, me perdoem. Mas as partes mais profundas das Sagradas Escrituras se encontram nos evangelhos, especialmente em tudo que diz respeito ao ensinamento e às obras de Cristo. Nesses 4 evangelhos, nós vamos encontrar o santo dos santos de toda a exposição escriturística da palavra de Deus.
da Bíblia Sagrada. Não é fácil. Não é à primeira vista que a gente consegue ver tudo. Você vai ver que um irmão vê um pouco, outro vê um pouco, outro vê um pouco. Ninguém vê tudo de uma vez. Porque o nosso Senhor, ele cria um cenário. Ele cria situações. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabia que aquela mulher ia tocar na orla das suas vestes. Ele sabia que Jairo vinha ao encontro dele com um filho de 12 anos, que estava para morrer. Aquela mulher estava 12 anos com aquele fluxo de sangue. Ele para. Ele pergunta quem me tocou. Ele sabia quem tocou, mas tudo que ele faz parte dessa profundidade que havia na obra dele, na pessoa dele. Irmãos, eu não quero aqui ferir a consciência de ninguém. Mas eu sei que hoje tem uma série aí que está fazendo um sucesso no meio dos cristãos. Meu Deus. The Chosen. Então, os irmãos sempre me encorajam a ver. Irmãos, não me encorajam. Porque eu sou fraco. Não sou essa coisa que todos vocês acham. Eu tenho muita dificuldade, irmãos. Porque quando eu olho para aquilo, irmãos, não é o que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui me atrapalha vê-lo. O Cristo que eu vejo, o Senhor Jesus que eu vejo, ele é completamente diferente de tudo. Você se lembra quando os guardas foram prendê-lo? Eles ficaram tão impactados que eles voltaram, os principais sacerdotes perguntaram: vocês não prenderam? Ele disse: nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Quando você termina o Sermão do Monte, lá no versículo 28 de Mateus 7, diz que quando ele terminou aquela gloriosa sessão de estudo, de exposição da palavra, que começa no capítulo 5, diz assim que as multidões maravilhavam-se de sua doutrina. Essa expressão, maravilhavam-se, não está em conformidade com o texto original. A palavra ali no texto grego é arrancar com uma pancada. Sabe o que traduz isso, irmãos? Eles ficam em estado de choque. Quando ele tem um monte de sermão do monte, as multidões estavam assombradas, estavam paralisadas. No texto original. Então, é difícil quando você consegue ver esses detalhes da vida do Senhor. Mas olha, pode fazer bem, pode assistir, não estou condenando não, só estou dizendo eu não consigo. Para mim não dá. Porque eu prefiro 1000 vezes ler a mesma história 40 anos e não perder essa imagem dele aqui. Ele cria situações, ele cria cenários. Você vê ali, aí o Jairo chega, fala para ele assim: mestre, minha filha está morrendo, ela tem 12 anos. Ele estava querendo dizer assim: olha, essa mulher já esperou 12 anos, mas minha filha não pode esperar. Ela tem 12 anos, ela está morrendo. Você pode ir à minha casa. Ele era um dos principais da sinagoga. Esses principais das sinagogas eram aqueles que mais falavam mais mal de Jesus ali nas sinagogas. Eram inimigos dele. Mas aquele homem chega, adora. E Jesus vai, parece que ele não está com pressa. Aí ele chega na casa do Jairo. Tem uma multidão lá chorando. Aí ele tira a multidão toda para fora. Irmãos, imagine se Jesus fosse adepto da psicologia de massa. Ele ia colocar o caixão ou onde aquela menina estava lá, que ele estava morta. E tem aquele cenário que quando ele está andando, a multidão chega e fala: não, por que vai essa? Sua filha morreu. Aí ele para e diz: não temas, crê somente. Como se ele dissesse: se você continuar crendo, eu continuarei me movendo. Mas se você duvidar, eu vou parar. Eu não tenho como ir para sua casa. Imagine que aquele homem continuou crendo, mesmo com a sua filha morta. A situação não era difícil, agora era impossível. Mas o Senhor Jesus chega, tira a multidão de dentro da casa, coloca seus discípulos. Porque milagre não é para quem quer ver. Milagre é só para quem crê. Aí você vê, que lição. É uma faculdade, irmãos. É uma faculdade de doutorado em experiência divina, os evangelhos. A vida do nosso Senhor. E às vezes a gente não percebe. Ele leva os discípulos ali. Depois ele sobe. E ali ele vai para aquelas nascentes do Jordão. Olha o que ele pergunta para os discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? E Pedro diz: eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Pedro disse que qualquer um poderia dizer. Mas só que ali foi algo especial. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: então, afirmou Jesus,
Bem-aventurado é Simão Barjona,